Nobres deputadas, nobres deputados, não poderia deixar de vir aqui nesta quarta-feira para dirigir a vocês e ao povo gaúcho algumas palavras sobre uma decisão completamente inaceitável que está para ser sacramentada em Brasília, mais um abuso contra as instituições democráticas que deveriam reger o nosso país, mas que têm sido sistematicamente feitas de gato e sapato, como muitos dizem, pela atuação dos mais diversos e nefastos agentes de disseminação do caos. Muitos têm falado sobre o tal Centrão. De fato, utilizar tal termo é muito fácil, pois é, afinal, muito fácil desviar o foco de responsabilidades pessoais para entes difusos e não dar nome aos bois, para que não se tenha que aplicar a justiça, fazendo valer a vontade de dar cada um aquilo que lhe é devido. Pois bem, realmente ninguém há de negar que certa ala do Congresso Nacional se constitui num entrave a reformas democráticas urgentes de que o país precisa. Se assim não o fosse, não teríamos visto inúmeras mobilizações populares que repudiam as atuais instituições da República no último domingo. Mas seja qual for a natureza do tal Centrão, por mais que em seu seio concordemos que existam, de fato, pessoas que não representam o povo brasileiro, uma coisa é certa: pelo menos os que o compõem foram democraticamente eleitos, se expuseram publicamente ao eleitor para pedir-lhe o voto, e não foram alçados ao poder por indicação política de terceiros, para, com isso, não ter o risco de ser confrontados pela opinião pública em um processo de escrutínio democrático e popular, como todos os agentes políticos que compõem aqui essa casa. Já o mesmo não podemos falar das 11 pessoas que agora compõem a mais deturpada, irracional e ideologizada instituição do Estado Democrático de Direito brasileiro dos últimos anos, Supremo Tribunal Federal, a quem dirijo a minha crítica nessa tarde. Como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a do Poder Judiciário, porque, afinal, contra ela não há a quem recorrer. E quem não tem dúvidas de que, de fato, o STF tem agido por muito tempo como um tribunal com ares de tirania, não é mesmo? Ora, quem negará a tirania daqueles que pretendem, por exemplo, legislar usurpando a soberania popular? Ou que se arroga em mudar o caráter inequívoco de certas prescrições do texto constitucional para fazer caber o quadrado no redondo, por exemplo, que expande o que deveria ser um princípio jurídico de igualdade, pretendendo torná-lo absoluto, a ponto de abarcar e modificar a linguagem e a natureza humana, como na questão da expressão, e aqui cito como exemplo, o homem e a mulher, do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República? Pois é, são tantas as barbaridades jurídicas que não seria possível exauri-las na minha fala, por mais que eu tente. A última vítima, meus amigos, do STF, por assim dizer, tem um nome e endereço. Ele é chamado de princípio da legalidade estrita e reside no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que assim se escreve. Artigo 34. Não há crime... Perdão, 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa, na prática, que nós só podemos condenar alguém ante a existência, de fato, de um tipo penal, assim aprovado e consolidado pelo Parlamento, pelo povo. Este enunciado, meus amigos, expressa uma daquelas garantias individuais e coletivas que sequer podem ser encaminhadas à apreciação do plenário em forma de emenda constitucional, pois, afinal, é uma das limitações materiais fixadas pelo Constituinte originário em 1988, ao poder constituinte derivado, e que, portanto, escapa da apreciação das propostas de emenda à Constituição. Em outras palavras, muito embora eu não goste dessa expressão, pode ser considerado um princípio que se insere naquilo que entendemos por cláusula pétrea. Ele encerra, segundo a unanimidade da doutrina e jurisprudência penal, o princípio da negação da analogia em desfavor do réu. Solicito que me seja acrescido um tempo de liderança, senhor presidente. Ou seja, não se pode criar uma nova conduta tipicamente delitiva por mera analogia com outro tipo penal já existente. Mas antes que alguém venha aqui atribuir minha crítica à possível decisão, por exemplo, de criminalização da homofobia que o STF irá adotar nessa tarde a um vulgar sectarismo,
ou como se fosse uma posição ideológica da minha pessoa, venho aqui tranquilizar a todos que não se trata disso. A minha crítica deriva do espírito republicano, cujas fontes se encontram inscritas na tradição da polis grega e da civitas romana, que tanto contribuíram para a democracia que hoje vivenciamos, da mais límpida preocupação pelo bem comum, com a virtude e a capacidade de dialogar com aqueles que pensam de modo distinto. E nesse sentido, digo, sem vergonha alguma, que sou homem radicalmente de centro, não de um suposto centro indeciso, como alguns veem o tal centrão, por volúpia ou por covardia. Não, meus senhores, não é isso. Não sou morno. O centro que falo é o que se define, obviamente, pela negação aos extremos, que está aberto ao diálogo e que, consequentemente, quer conversar com os espectros ideológicos que hoje, muitas vezes, atrasam o Brasil pelo seu radicalismo. Defendo aquele centro que busca se identificar com a virtude, com a prudência e a ponderação, adotando a teoria do justo meio de Aristóteles, e sabendo que são os extremos que são, em si, as próprias negações de suas posições, e não o contrário. O centro, tido como posição política aberta ao diálogo, e tendo por fim a formação do consenso, pode muito bem ser visto como radical numa época de imensa polarização ideológica, em que os extremos do espectro político buscam alcançar a hegemonia e desejam eliminar os que pensam de forma distinta pelo proselitismo propagandístico e pelo combate incessante e violento aos adversários. E é exatamente o caso da nossa época, em que a extrema esquerda, por exemplo, nunca se refere a si como extrema, enquanto qualquer um que seria normalmente definido como centrista há 30 anos, hoje é o cunhado de extrema-direita. E o mesmo pode ser dito daqueles da extrema-direita que criticam pessoas de centro, taxando-as de extrema-esquerda. Não me guio, meus amigos, por tais preconceitos insuflados pela mídia e por aqueles que, talvez, por uma lógica mimética, sob o pretexto de combater o mal, apenas disseminam o caos. E tanto não é por mera posição ideológica que ataco aqui frontalmente esse abuso do STF, que pretende criminalizar a homofobia em total arrepio à Constituição, pois sou um defensor do formalismo jurídico e das instituições, avesso ao totalitarismo voluntarista, que acredita ser possível atingir o bem comum sem a mediação de instituições, que lhes digo, retornando à análise que falei há pouco sobre o princípio da legalidade estrita, que mencionei, e que, obviamente, quer criar tipos penais em analogia ao réu, sem a aprovação do parlamento, sem a aprovação do povo. Em outras palavras, mesmo que a decisão do STF de reinterpretar o princípio da legalidade estrita, quebrando-lhe toda a lógica, viesse a prejudicar os meus adversários políticos, aqueles que acredito lutarem muitas vezes, embora de modo legítimo, por bandeiras que prejudicam o bem comum, mesmo assim eu me oporia à posição do STF, e esse arrepio à lei na reinterpretação de normas totalmente fora do escopo constitucional. Não por comungar das ideias dos opositores, não é por isso que eu os defenderia, caso fossem prejudicados por posições como essa, mas porque eu sou a favor da igualdade formal para todos os partidos e agentes políticos. Tomemos, a título de exemplo do que estou falando, a própria lei que os 11 ministros do STF andaram interpretando, a Lei 7.716, de 1989, que no seu artigo 20, parágrafo 1º, tipifica a seguinte conduta como criminosa, combinando-lhe pena de reclusão de 2 a 5 anos. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Ora, o nazismo é sabidamente totalitário e genocida. Será que não poderíamos, seguindo as orientações que o STF está adotando, nesse julgamento dessa tarde, por acaso, criminalizar com base numa analogia muito mais válida que essa que está sendo adotada nessa tarde, lá em Brasília, também a fabricação, comercialização, propaganda, enfim, de símbolos que exponham a foice e o martelo, um regime também de viés totalitário, talvez até mais grave do que o seu parceiro do pacto Ribbentrop-Molotov? Eu lhes respondo, e talvez se surpreendam com isso, com toda certeza, não. Mesmo que tivéssemos 11 ministros nomeados por um presidente do PSDB, mesmo assim, eu seria contra essa posição ideológica e totalitária da nossa Corte Suprema. Já é hora de nos opormos vivamente ao modus operandi das instituições políticas brasileiras, não apenas porque o povo clama por essas mudanças nas ruas, como fez no último domingo,
mas porque também, afinal, a irracionalidade institucional do STF é uma das que mais ameaça a democracia brasileira, expondo-nos, nós, agentes políticos, e a democracia representativa como um todo, exatamente pela recusa da Corte em gerar ordem e pelo seu zelo em ser agente do caos político e da insegurança jurídica, a ascensão de autoritarismos populistas que se beneficiam exatamente pela ausência de ordem que deveria ser criada pelo STF. Autoritarismos esses messiânicos que, ante a decadência total do modelo institucional brasileiro, se arvoram como salvadores da pátria, tendo como instrumento de mudança o sempre perigoso voluntarismo político, advindo daqueles que, crendo ser possível dispensar as instituições, querem governar fazendo um apelo direto ao povo, no mais tradicional tipo de tirania que, sob o pretexto de praticar a democracia direta, instrumentaliza os cidadãos para atingir o poder e perpetrar todo o tipo de violência. Não podemos esquecer também que boa parte dessa farra do STF é feita em cima da falta de legitimidade democrática dos nossos representantes no Congresso. E por isso que a responsabilidade por esse cenário de desordem institucional é também dos agentes políticos que atuam por meio da democracia participativa. Por isso, meus caros, para encerrar a minha fala, defendo uma ampla reforma no sistema eleitoral, com um sistema distrital misto, no mínimo um distrital, embora tenha preferências pelo distrital puro, para que essas distorções da democracia sejam sanadas. É por isso também que nós, do PSDB, defendemos o fim do presidencialismo de cooptação, que é claramente tendente a formar um presidencialismo de corrupção, que põe vastíssimos poderes de criação de cargos nas mãos do presidente da República, que, pressionado por um Congresso extremamente dividido em correntes políticas partidárias antagônicas, acaba tendo que fazer inúmeros consensos estratégicos, votação após votação, projeto após projeto, com base em interesses, muitas vezes escusos dos parlamentares, que desejam benesses e cargos no governo e na administração pública para beneficiarem seus interesses particulares e não o bem comum. Essa é a história do presidencialismo latino-americano. O atual presidente, e assim encerro a minha fala, é certo, não quer ceder a essa lógica das instituições existentes e se vê pressionado de todos os lados, justamente por ter diminuído o número de ministérios. Mas não podemos depender só de um homem, ou de uma crise institucional, ou da implosão das instituições da democracia participativa por meio do boicote popular, como forma de mudar e melhorar a nossa política. Não. Por isso, mesmo reconhecendo as deficiências institucionais que temos, é que faço essa crítica ao STF para que, pensando nas competências que tem e que lhe foram delegadas pelo Constituinte em 1988, comece a colocar a casa em ordem, porque ordem é o seu dever, é a sua missão. Precisamos urgentemente reformar as nossas instituições para que não sejamos deixados à mercê de um judiciário abusivo ou de um legislativo dividido, como tem sido nos últimos anos, ou de um executivo autocrata, como vimos acontecer ao longo do século XX, porque, afinal, os tempos da ditadura castilhista ou do Estado Novo já acabaram e não podemos volver a eles. Muito obrigado, senhoras e senhores.